Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e nós estamos trabalhando juntos nesse projeto Fato Livre, a disciplina de Química. A frente A, que é referente à frente de Química Geral. A nossa aula de hoje será sobre matéria e seus estados físicos. Pessoal, nós estaremos trabalhando juntos. Eu sou a professora Amanda, como eu disse. Eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso, sou especialista em Educação Especial, sou professora efetiva do ensino básico da área de Química da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e também sou professora de Química no Grupo Fato Educacional. E tenho o prazer de trabalhar com vocês nesse projeto Fato Livre. Espero que vocês assistam a minha aula. Peço que ao final desse vídeo, quem gostou, dê um like nessa aula, quem não gostou, dê um dislike. Quem gostou, siga o nosso canal e aperte o nosso sininho de notificação para que vocês recebam as notificações de todas as nossas aulas, de Química, de Física, de Matemática, Biologia, Língua Portuguesa, Interpretação de Texto, Matemática, todas as nossas aulas, Geografia e História, beleza? Vamos começar então, pessoal, a trabalhar a nossa disciplina de Química. Pessoal, na nossa aula de hoje vamos trabalhar, como eu disse, matéria e seus estados físicos. Mas, professora Amanda, o que é matéria? Pessoal, alguém já perguntou para vocês, algum professor de química, em algum momento da vida de vocês, perguntou para vocês assim, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, é tudo que tem massa e volume. Pessoal, professora Amanda, então é tudo. É tudo. É uma pedra, é a água, é o ar que nós respiramos. Professora Amanda, mas o ar tem massa? Eu não consigo pegá-lo. Ele ocupa um volume? Ocupa. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa gravando essa aula para vocês com todo prazer, com todo amor, com todo carinho. E o ar que eu estou respirando aqui, ele ocupa todo o volume desse ambiente aqui. Todo este espaço. Entenderam? Então, o ar tem sim, ele é sim matéria, porque ele tem massa e ocupa um espaço, tem volume. O que então, professora Amanda, não é matéria? Já que tudo ao meu redor tem massa, esse óculos tem massa, tem volume, o meu nariz, o meu corpo, o meu brinco, esse microfone, tudo tem, professora Amanda, meu cabelo tem massa, o meu celular tem massa, esse notebook tem massa, ocupa um lugar no espaço, tudo. O que não é, professora Amanda? Pessoal, o vácuo. O vácuo é ausente de matéria. Então, somente isso. No demais, tudo é matéria. Combinado assim? Então, professora Amanda, a química vai estudar a matéria? Sim. A química é uma ciência que estuda a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e as transformações que a matéria vai sofrendo, pessoal. Porque ao nosso redor, tudo é matéria, certo? E ela sofre transformações todo o tempo. Se o nosso carro, o carro que a gente anda, o ônibus que a gente pega para ir para a escola, se ele se locomove, é porque a matéria que está ali, o combustível, ele está sofrendo uma reação, ele está se transformando ali em energia para aquele motor daquele automóvel. Então, existe uma transformação da matéria. Então, a química vai estudar isso, ela vai estudar a matéria e as transformações que a matéria sofre ao nosso redor, beleza? Então, a gente vai estudar aqui hoje a matéria, beleza? Então, o que é matéria mesmo, professora Amanda? É tudo aquilo que tem massa e volume, é tudo que ocupa um lugar no espaço. Combinado assim, pessoal? Fechou, professora? Entendemos isso. Mas a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos. O que nós conseguimos ver são esses 3 estados físicos. Observar, entenderam? 3 estados físicos. Pessoal, quais são esses 3 estados físicos que nós conseguimos ver, observar da matéria no nosso redor, ao nosso ambiente, no nosso espaço? Quais são esses 3 estados físicos? O primeiro deles, sólido. Pessoal, quando a matéria está no estado sólido? Quando? Quando as partículas da matéria estão bem juntinhas. Por isso que o estado sólido ele é rígido. Quando, por exemplo, eu olho para a água no estado sólido, o gelo, eu abro o congelador da minha casa e pego lá um cubo de gelo, eu vejo que as partículas elas estão juntinhas. Então, ele é sólido, ele tem forma e volume fixos. Se eu pego aquele cubo de gelo e coloco num copo de água, ele não vai ter o formato do copo de água. Ele continua tendo o formato do cubo de gelo que ele estava.
não é? Porque o volume dele é fixo. O sólido, então as partículas estão bem juntinhas. É como se eu abraçasse alguém. Nesse período de pandemia, a gente está podendo abraçar as pessoas. Mas quando eu abraço alguém, eu não fico bem juntinho dela? É difícil até de movimentar, né? No estado sólido, as partículas praticamente não se movimentam. Então, é um estado onde a matéria tem pouca agitação, as partículas quase não se agitam e elas estão bem juntinhas, tá? Então, o estado sólido é onde a matéria está com as partículas juntas, bem agregadas, bem comportadas, bem organizadas. Estado sólido é o estado mais organizado da matéria. Beleza? E o próximo estado, professora Amanda, é o estado líquido. Quando a matéria está no estado líquido? Quando as partículas que compõem essa matéria já estão mais afastadas. Elas estão mais afastadas, elas já podem o quê? Elas podem se movimentar. Elas já têm um maior movimento. É como se eu estivesse andando de mão dada com alguém. Quando eu ando de mão dada com alguém, eu não consigo me movimentar. É assim que as partículas estão mais afastadas entre si. Elas têm um volume fixo, mas a forma é variada. Eu pego um copo de água líquida, por exemplo, quero tomar um copo de água. Ah, mas eu não quero tomar nesse copo, quero tomar numa xícara. Ele tem o formato do copo. Eu passo para a xícara, ela ocupa o formato da xícara. O volume é o mesmo. Digamos que eu vou tomar 200 ml de água. Eu tenho 200 ml no copo e eu passo para a xícara. 200 ml na xícara. O volume é fixo, não altera, mas o formato é variado. Ela ocupa o formato ao qual eu coloco ela. Não é verdade? As moléculas estão, então, um pouco mais afastadas. Por estar mais afastadas, elas podem se movimentar. Por isso que matéria no estado líquido, ela pode fazer o quê? Escoar. Por isso que a água no estado líquido, ela existe quedas d'água, por exemplo. Cachoeiras. Já pensou se existe queda de água ali no estado sólido? A água escoa no estado sólido? Não. No estado líquido, sim, porque existe um movimento ali, porque as partículas estão mais afastadas, elas estão se movimentando. Elas estão organizadas, professora Amanda? Mais bagunçadas, mais desorganizadas. Entendemos isso? Então, qual é o estado mais organizado? O sólido. O líquido é um pouco mais desorganizado. E vamos agora para o último estado físico da matéria que nós conseguimos observar, que é o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas estão totalmente afastadas. Totalmente afastadas. Pessoal, quando nós colocamos uma água líquida no fogo e nós esquecemos ela lá, e a água totalmente evapora, nós conseguimos recuperar ali o vapor de água que evaporou? Não, porque o estado gasoso é totalmente desorganizado que ele expande. O movimento é muito grande, é uma grande agitação das partículas. Então, é o estado mais desorganizado da matéria. Então, nós temos o estado sólido, partículas muito juntas e organizadas. O estado líquido, partículas mais afastadas e em movimento, um pouco mais desorganizado. E o gasoso, partículas totalmente afastadas, com grande movimento e desorganizadas. Entenderam isso? Sim, professora Amanda, nós compreendemos isso. Então, nós encontramos a matéria em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, que elas se modificam entre si conforme o que? As suas partículas estão, conforme a agregação das partículas. Partículas muito juntas, sólido. Partículas mais afastadas, líquido. Partículas totalmente afastadas, gasoso. Beleza, professora Amanda. Pessoal, e a matéria, ela pode passar de um estado físico para o outro. Isso chama-se mudança de estado físico. Professora Amanda, e como isso pode acontecer? Com a ganha ou a perda de energia, pessoal? Quando, professora Amanda, por exemplo, vamos falar da água. Por que para? Porque a água é o nosso solvente universal, ela é fonte de vida, nós precisamos da água para sobrevivência. Então vamos falar da água.
Pessoal, nós temos aqui a água no estado sólido, que é os nossos famosos cubinhos de gelo. Uma delícia tomar uma água bem geladinha com gelo. Nosso famoso tereré aqui em Cuiabá, que é muito famoso, né? Bem geladinho com gelo. E se eu quiser que essa água passe do estado sólido para o estado líquido? É só deixar esses cubos de gelo fora da geladeira, fora do congelador. A água começa a passar do estado sólido para o líquido. E quando ela começa a passar do estado sólido para o líquido, isso é chamado de fusão. Ela está passando do sólido para o líquido. As partículas estão ficando mais afastadas entre si. E quando ela começa a passar, ela começa a derreter, ela começa a passar do sólido para o líquido, ela está passando para uma transformação chamada de fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Professora Amanda, e ela pode passar, retornar do líquido para o sólido? Pode. Quando meu gelo da minha casa acaba, eu faço uma solidificação. É um fenômeno, é uma transformação física da matéria. Eu faço isso na minha casa todo dia. Eu faço suco na minha casa todo dia, eu preciso de gelo. O que eu faço? Eu faço uma transformação física. Eu pego água, coloco na forma de gelo e coloco no congelador. A água passa do estado líquido para o sólido. Isso é chamado de solidificação. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, do sólido para o líquido, fusão. Derretimento de um sólido, passagem para o líquido. Fusão. E do líquido para o sólido, transformando água líquida em gelo, por exemplo, solidificação. Professora Amanda, essa ficou fácil. Essa ficou super fácil. Agora, quando eu dei aquele exemplo, que eu vou fazer um café na minha casa, por exemplo, mas aí eu dando no grupo do WhatsApp, começa a olhar TikTok, 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 e esqueço-me do café, da água lá fervendo. E a água passa totalmente do líquido para o vapor de água. Quando eu chego lá, tá só a chaleira lá quente no fogo. Meu Deus do céu, cadê a água que estava aqui? O gato comeu, não. Passou do estado líquido totalmente para o estado vapor, totalmente para o estado gasoso. E esse fenômeno é chamado de vaporização. Existem 3 tipos de vaporização. Eu quero que vocês saibam esses 3 tipos. Evaporação é a passagem lenta e natural do líquido para o gasoso. Um exemplo, quando eu lavo roupa e coloco para secar no varal. Aqui em Cuiabá, como é muito quente, muito calor, esse é rápido, né, gente? Você lava a roupa às 7 horas da manhã, 9 horas da manhã já tá seca. Mas eu não coloquei fogo, não coloquei nada lá para secar essa roupa. Foi de forma natural, somente com o calor do sol e pressão atmosférica. Isso é chamado de evaporação. É a passagem do líquido para o vapor de forma natural. Agora, a ebulição é o caso da minha chaleira quente no fogo. É quando eu coloco a água no fogo. Coloco ali o quê? Um agente externo. Eu coloco ali uma chama, um fogo, um aquecimento ali. Entenderam? Então, eu coloquei ali a água para ebulir. Eu coloquei ela no fogo. Eu coloquei ela ali para aquecer, num aquecimento. Aí ela entrou em ebulição. Eu coloquei ela para ferver. Então, ebulição é quando eu coloco o quê? No fogão, por exemplo. Entenderam? Ebulição é quando eu coloco na chama de um fogo, por exemplo. É quando eu coloco ali um calor, um agente externo ali. Não é de forma natural. Entenderam? E temos a calefação. O que seria a calefação? Chapa quente. Pessoal, eu, por exemplo, que gosto de passar chapinha no cabelo, né? Às vezes você esquece o cabelo molhado, aí você passa chapinha e faz assim, ó. E que é esse tsh? É a passagem instantânea do líquido para o vapor. Esse tsh, esse instantâneo é a calefação. Então, a evaporação é o natural. Ali no sol, com a pressão atmosférica, a roupa secando no varal. A ebulição é quando eu coloco no fogo, com o calor. Quando atinge a temperatura de ebulição, ela evapora. Quando eu coloco no instantâneo, chapa quente, ferro, chapinha quente, aquelas chapas de lança de cachorro quente, de baguncinha, né, de cachorro quente prensado, e a água entra em contato com aquela chapa e faz assim, ó,
aquela forma instantânea de passar do líquido para o vapor, chama-se calefação. Então, a vaporização tem esses 3 tipos de vaporização. Todas são a passagem do líquido para o gasoso. Evaporação de forma natural, ebulição com agente externo, com o calor que a gente passa até atingir sua temperatura, né, de ebulição, e calefação, que é a forma instantânea, chapa quente. Entenderam? Sim, professora Amanda. Professora Amanda, e a gente consegue retornar do gasoso para o líquido? Conseguimos sim, pessoal. Como que eu faço para passar do gasoso para o líquido? Com certeza, com aumento da pressão numa panela de pressão, por exemplo. Ela passa para o estado vapor, quando ela bate na tampa da panela, né? Ela bate na tampa da panela, a tampa da panela às vezes está mais fria, ela volta para o estado líquido, entenderam? A pressão também que aquela tampa está exercendo faz com que o gás retorne para o estado líquido. Então, a passagem do gasoso para o líquido é chamada de liquefação. A liquefação é o retorno do estado gasoso para o estado líquido. Só liquefação, professora Amanda? Não. Pode aparecer em vários livros, em várias questões de vestibular, em várias questões por aí. Liquefação ou condensação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Professora Amanda, e tem como tocar direto? O que é tocar direto? Do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, professora Amanda? Tem, pessoal. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é do sólido para o gasoso. É a sublimação da naftalina. Quando a gente tá com aquelas baratinhas no nosso guarda-roupa, que elas vêm para atazanar mesmo, para roer a nossa roupa, para deixar o nosso guarda-roupa todo feio, cheio de baratinhas. O guarda-roupa, o nosso armário de cozinha, né? Eu não gosto. A gente faz, compra aquelas bolinhas brancas, bolinhas de naftalina. Aí eu pergunto, pessoal, de uma hora para outra, as bolinhas somem do guarda-roupa. Ela molhou sua roupa? Não, professora Amanda, ela não molhou minha roupa. Ela não molhou porque ela passou diretamente do estado sólido da naftalina para o estado vapor da naftalina. Por isso fica aquele odor tão forte de naftalina no seu guarda-roupa, no seu quarto, no seu banheiro. Porque a naftalina, ela passa direto por uma sublimação. Ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, nós vimos que a matéria ela pode dançar de um estado físico para outro. Isso chama-se mudança de estado físico ou transformações físicas. Beleza, pessoal? Beleza, professora Amanda, tudo certo. Vamos treinar? Vamos fazer uns exercícios para a gente praticar o que a gente viu agora? Vamos? Juntinhos? Exige número 1. Sabe-se que a matéria pode ser encontrada basicamente em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Lembram? As partículas juntas, sólido. Mais afastadas, líquido. E muito afastadas em movimento, gasoso. Pessoal, beleza? Sabemos que a matéria pode mudar de estado, dependendo do fornecimento ou retirada de energia. A seguir, estão representados os 3 estados físicos da matéria, juntamente com as representações numéricas 1, 2, 3 e 4, que indicam o nome de cada transformação. Pessoal, eu tenho aqui do sólido para o líquido, 1. Do líquido para o gasoso, 2. Do gasoso para o líquido retornando, 3. E do líquido retornando para o sólido, 4. Aí ele quer saber o quê? De acordo com o esquema representado, as transformações 1 e 3. Qual que é a 1? Do sólido para o líquido. E 3, do gasoso retornando para o líquido. São denominadas respectivamente de do sólido para o líquido. Peguei a barra de gelo, tirei do congelador e ela começou a transformar em líquida, derreter. É uma fusão, professora Amanda, fusão. Sólido derretendo, quando eu pego um metal e ele vai para fornalha, vai para derreter num fogo, numa fornalha muito quente, porque metais têm temperatura de ebulição altíssimas. E ele começa a derreter, chama fundir. O metal começa a fundir, porque ele vai passar por uma fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, a primeira passagem do sólido para o líquido é uma fusão. E a 3, do gasoso para o líquido. Vamos ver? Do gasoso para o líquido, transformando em líquido, liquefação ou condensação.
Letra A, solidificação e condensação? Não. Fusão e condensação? Sim, perfeito. Letra B. Isso mesmo, pessoal. Beleza, perfeito. Tem mais um? Número 2, vamos mais um exercício para a gente praticar? A matéria pode apresentar-se basicamente em três estados físicos, já sabemos: sólido, líquido e gasoso. Sabe-se que a matéria pode mudar de estado dependendo do fornecimento e retirada de energia. Quando uma substância deixa o estado líquido e muda para o gasoso, ela sofre um processo de fusão. Fusão é do sólido para o líquido. Sublimação, sublimação é direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Solidificação, do líquido voltando para o sólido. Vaporização, do líquido para o estado gasoso, que pode ser uma evaporação, ebulição ou calefação. Resposta certa, do líquido que muda para o gasoso, letra D. Isso aí, pessoal. Perfeito. Pessoal, obrigada pela aula de hoje, obrigada pela participação. Se você gostou da nossa aula, compreendeu os conceitos abordados, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike, curta o nosso canal, siga a nossa página e vamos juntos para a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!